Temos uma atração muito grande por aquilo que está oculto, aquilo que ainda não nos foi revelado. Pouca atenção damos à revelação de Deus. Por isso, o desafio é conhecer a revelação de Deus, aquilo que Deus revelou aos seus servos. Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 1, diz: Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. O sol, o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida como uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como o cabelo de mulher, os seus dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. Isto quer dizer destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Uma tragédia sendo anunciada, um ai sendo pronunciado, agora o homem sentindo as dores do juízo, o juízo de Deus chegando à terra, o grande dia, o dia da ira de Deus, acontecendo, chegando até a humanidade. E aqui é-nos dito, através deste anjo, desse toque da trombeta, esse anúncio, e nesse anúncio, no cumprimento, o servo de Deus vê uma estrela que cai do céu na terra, uma estrela que recebe uma chave, e uma chave que abre um poço, que abre um abismo, e ao ser aberto, a consequência vem. A fumaça sobe, como fumaça de uma grande fornalha. E essa fumaça encobre o sol e também o ar. Eles se escurecem. E não bastando a escuridão, junto com a escuridão surge em cena gafanhotos
com aparência, com efeitos danosos aos escorpiões. Esses é dado o poder para destruir, para ferir, não a vegetação, não aquilo que é próprio para os gafanhotos, mas esses agindo na vida dos homens. E umas pessoas são poupadas nessa tragédia, nessa sentença sendo pronunciada, nesse castigo, nesse juízo vindo sobre os homens. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estrago nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca de Deus, o sinete, o sinal de Deus na sua testa. Pessoas serão poupadas, aqueles que têm a marca de Deus, aqueles que receberam a marca de Deus na sua testa, não aqueles que recebem o sinal da besta, não aqueles que recebem e que receberão a marca da besta, o 666, mas são marcados por Deus, têm uma marca de Deus e o inimigo não pode tocar. Uma semelhança com aquilo que aconteceu no Egito, no grande juízo executado sobre todo o Egito, a morte dos primogênitos. Havia um lugar onde o anjo da destruição não teria poder. Ele passaria por cima, mas naquela casa não haveria morte, nenhum primogênito, ou de animais ou de pessoas teriam as suas vidas ceifadas, mas somente onde não havia a marca. Onde não houve marca, houve destruição. E aqui o poder deste anjo, o poder desses gafanhotos, não é para tirar a vida, mas somente para causar dor, somente para causar tormento, uma grande dor a ponto de desejar a morte. A morte seria alívio, a morte é o alívio. E essas pessoas, conforme a palavra de Deus diz, buscarão a morte, procurarão a morte, mas não a encontrarão. A morte fugirá dessas pessoas, porque durante 5 meses serão atormentadas. Grande dor da picada deste gafanhoto que tem ação de escorpião. Uma picada com muita dor e trazendo muito sofrimento, trazendo muita angústia, a ponto de desejar a morte, mas a morte fugirá deles. Somente ferir as pessoas por 5 meses e havia alguém que os governava, um espírito imundo, um espírito destruidor, o anjo da destruição, o destruidor passando sobre a terra e trazendo muita dor, muito sofrimento, a ponto de desejar a morte. Mas, nesse contexto, há um grupo de pessoas que não são atacadas, não são feridas por esses insetos. Aqueles que têm a marca de Deus, esses serão poupados e não sofrerão e não serão atormentados por esta praga, por esse juízo que virá sobre a terra. O primeiro ai passou, mas ainda não é o fim.
ainda existem 2 anjos, ainda existem 2 trombetas a serem tocadas, ainda 2 juízos, 2 ais que virão sobre toda a terra. Ainda não é o fim, mas podemos nos preparar, podemos estar preparado para esse final de tempos, por tudo aquilo que iremos passar e sermos vitoriosos. Ao vencedor darei a coroa da vida. Há uma promessa para aqueles que vencerem. Aqueles que têm a marca de Deus certamente vencerão. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.